Olá, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma aula de baralho cigano. É o curso básico de baralho cigano. Hoje é a quarta aula. As minhas aulas acontecem ao vivo através do aplicativo do Zoom. Depois eu passo aqui para o YouTube. Mas essa semana houve um problema técnico, eu não consegui gravar a aula ao vivo, então eu estou fazendo uma aula aqui, excepcionalmente, gravando previamente para que vocês possam ter a quarta aula do meu curso de baralho cigano. Se você não me conhece, eu sou Chico Forlenza, muito prazer, muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao meu canal e a esse vídeo. E me conhecendo um pouquinho, se você tiver um pouquinho de paciência para me acompanhar, você vai ver que o nosso curso de baralho cigano tem alguns diferenciais que eu considero muito importantes. Porque eu não tenho a intenção de ficar aqui ensinando palavras-chave, aquelas palavras que as pessoas decoram e depois não conseguem ler uma narrativa de uma leitura de baralho. O meu objetivo é que vocês compreendam uma extensão da imagem simbólica de todas as simbologias que estão envolvidas em uma carta, em cada uma delas. Esse é o objetivo do meu curso. E para isso eu trago alguns conhecimentos mais profundos, umas camadas que nós podemos mergulhar para estudar melhor o baralho, como as sete leis naturais do universo, as sete leis espirituais, as sete leis que regem o universo, segundo o importantíssimo conhecimento deixado no planeta pelo Hermes Trismegisto. Mas eu não vou explicar nada sobre o hermetismo agora, nem sobre Hermes, isso é tema para um outro vídeo. Mas as leis espirituais, as leis naturais do universo estão aí, influenciam tudo, estão no baralho. Então eu faço ao longo das aulas algumas demonstrações de como essas leis se interrelacionam com as cartas do baralho. Também um outro aspecto que eu vou trazer hoje daqui a pouquinho para vocês são as categorias aonde estão relacionadas algumas cartas. Vocês vão aprender e vão observar isso com muita facilidade, com muita rapidez, vocês vão pegar essa informação. E por que que ela é útil? Porque quando você vai tirar uma carta, quando você vai fazer uma leitura para um consulente ou para você mesmo, você precisa ter um repertório maior de interpretação, de observação, de contemplação do que a carta traz para você, além das famosas palavras-chave que estão por aí pelo mundo inteiro e que eu acho que não é a melhor forma de você aprender esse riquíssimo vocabulário que é o baralho cigano. Na minha opinião, na minha metodologia, no meu sistema de ensino, você vai aprender as palavras, você vai chegar nas palavras-chave através de um estudo de vários aspectos energéticos que envolvem as cartas. Vamos começar, por exemplo, se você consegue perceber, eu vou colocar aqui algumas imagens para que a gente possa falar sobre as categorias do baralho cigano. Vamos lá, nós temos as cartas dos humanos. Quem são os humanos? Obviamente, o cavaleiro, o homem, a mulher e a criança. São as cartas que falam de pessoas, tá? Então, é uma informação a mais que nós temos quando olhamos para essas cartas. Tem as cartas dos animais: a raposa, o urso, o cão, os ratos, a cegonha, a cobra, os peixes, os pássaros. Todos esses animais vão nos falar de um aspecto comum a todos eles. Quando nós temos na frente uma carta de animais, então nós sabemos que aqui existe uma energia do instinto que está presente. Depois nós vamos ver quais são as qualidades, não é, de cada um desses animais, tá? Por exemplo, os pássaros, a qualidade dos pássaros é a comunicação. Aliás, essa é uma carta da aula de hoje. Hoje a aula é sobre a foice, o chicote e os pássaros. Então, os pássaros, que é uma carta que fala de comunicação, ela fala de uma comunicação que nem sempre é muito racional, pode estar vinculada aos instintos muito mais do que aos sentimentos. É um detalhe que a gente pode destacar na leitura. As cartas que falam de lugares e de estruturas, a casa, a torre, o jardim e os caminhos, são cartas que falam de lugares e de estruturas.
A casa e a torre nos falam de um recolhimento, de um acolhimento do nosso eu, de entrarmos em contato com aquilo que é mais interno dentro de nós, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, e a torre como um espaço de recolhimento, de reflexão e meditação. Mas também ela assume outras formas, como um prédio, um edifício, uma igreja, não é? Então, tem todos esses aspectos, as cartas de estruturas. Aí, como lugares, nós temos o jardim e os caminhos. O jardim e os caminhos eu até incluo na categoria de natureza, né? Mas vamos ver isso mais para frente. Aqui na natureza, nós temos o trevo, a árvore, as nuvens, a montanha, o sol, a lua e as estrelas. São as árvores com a relação mais próxima com os elementos naturais. E alguns nós temos algum certo controle, por exemplo, ao plantar uma árvore, nós tem alguma ação humana que interfere no desenvolvimento desse ser da natureza, mas nós não conseguimos plantar um trevo de 4 folhas, nem conseguimos fazer com que as nuvens se movam em outra velocidade, né? Temos a montanha, o sol, a lua e as estrelas. Eu coloco as nuvens, o sol, a lua e as estrelas, na verdade, mais o sol, a lua e as estrelas, eu coloco como cartas celestes, cartas siderais, cartas que têm influência sobre nós e nós não temos influência sobre elas. Não dá para aprofundar isso agora, tá bem? Vamos adiante, depois a gente, ao longo das aulas, vai trazendo isso mais detalhadamente. Presta atenção agora nas cartas que são os objetos, que dependem do homem. Essas cartas, elas dependem da ação do homem, sempre vão falar isso. Caixão, as pessoas precisam pegar as alças para carregar o caixão. O caixão não se move sozinho. A foice, a mesma coisa. O chicote, a aliança, o livro que está ali aguardando ser aberto para revelar alguns segredos, a carta que precisa ser escrita, precisa ser redigida por alguém, precisa ser dobrada, colocada no envelope, enviada para alguém. Então sempre tem uma ação humana nestas cartas, não é? A chave, que não adianta você estar com a chave na mão, você precisa encontrar a porta certa e virar a chave. A âncora e a cruz, tá bem? Então são os objetos que dependem da ação humana. As cartas que falam de meios de transporte, de locomoção, de movimento. O cavaleiro, obviamente, que também é uma carta que fala de um homem, é uma carta que também fala de um animal, no caso, o cavalo, e a carta do navio, que fala de grandes viagens, grandes empreendimentos, né? Então, também é uma carta que fala de mudança, não é? O navio que sai de um porto para outro. As cartas que falam dos sentimentos, dos relacionamentos, o coração, por óbvio, a aliança, como uma carta que fala de compromissos, acordos, e os lírios, que é uma carta que traz a energia da paz, da serenidade, da tranquilidade, tudo isso está na carta dos lírios, portanto, fala também de sentimentos. Quais são as cartas que falam de recursos financeiros, prosperidade, abundância material? Os peixes é a carta tema do dinheiro, sempre. Os peixes, eles fluem com muita naturalidade, buscando o seu alimento com muita certeza de encontrar, eles são muito organizados, e também aqui a gente pode pensar na grande riqueza que é essa água que desce das montanhas, vem para os rios, encontra os mares e oceanos, e na profundidade dos mares, os peixes desfrutam dessa prosperidade. Outra carta que também vai falar da vida financeira, da estrutura da vida financeira, da prosperidade, dos nossos recursos em geral, não só materiais, mas também recursos psíquicos, emocionais, criativos, é a árvore, não é? Com as suas raízes profundas
e a sua copa com flores, folhas, frutos. O Sol, obviamente, é o astro-rei, é o astro do qual depende toda a vida na Terra, que também tem esta energia de recursos e prosperidade. A âncora. Por que é que a âncora está aqui? Porque a âncora ela fala de estabilidade, de firmeza, né? De um ponto firme e ela se relaciona ao trabalho, tá? Por isso que ela também está aqui como uma carta que fala dos nossos recursos. Temos as cartas que falam dos desafios e das nossas transformações, como, por exemplo, as nuvens, que falam de pensamentos obsessivos, de preocupações excessivas, aqueles pensamentos que nunca param, pensamentos que fazem a gente perder o sono. É a carta das nuvens. E é um desafio. Ela traz o desafio de acalmar a mente. Essa é a mensagem que ela traz quando a gente vai falar do desafio que tem nessa carta. A foice. A foice nós já vimos que ela é uma carta de objeto. Ela é um objeto que depende da ação humana. Ela não acontece nada com a foice enquanto ela está encostada na parede do paiol. Para que ela cumpra a sua função como uma ferramenta de trabalho, porque ela é uma ferramenta laboral em essência, é preciso que haja uma ação humana. Eu também coloco a foice como uma carta de trabalho, tá? Eu tenho essa leitura para a foice. O trabalho material, o trabalho que precisa ser feito também internamente. E o tema da carta é o corte, não é? Que também pode representar a colheita. Depois, aqui nos desafios e nas transformações, nós temos a criança, que é uma carta de gente, de ser humano, de pessoa, nós já vimos. E a criança, ela nos fala dessas transformações muito lentas que vão acontecendo no nosso dia a dia, não é? Essa passagem do tempo que a gente não percebe, mas quando se vê, já saiu da fase da infância, já está numa pré-adolescência, numa puberdade. Então a criança fala desse movimento do crescer, não é? Do ciclo, das transformações ao longo do tempo. Depois, aqui, como desafio, nós temos a montanha. Vamos pensar que a montanha é uma situação de obstáculo que aparece no nosso caminho quando nós temos a intenção de alcançar um ponto que está do outro lado da montanha. Eu vejo a montanha como uma carta que fala de estratégia de viagem, de observar com muita precisão e antecipadamente qual é o caminho que você vai entrar agora quando você encontra a montanha. E a gente aprofunda isso na aula, né? Então vocês acompanhem aí as aulas para entender todos os sentidos que nós trazemos para cada uma das cartas. Desafio da montanha qual é? O desafio da montanha é criar estratégias para superar os grandes obstáculos. Ok? Vamos para os ratos. Os ratos também trazem um desafio muito grande, porque os ratos representam pequenas perdas, não é? Aquela energia que vai corroendo o nosso dinheiro, o trabalho, o relacionamento. Então, esta energia também é uma energia de transformação, e o desafio é a gente aprender a olhar para as situações desgastantes da nossa vida para encontrar o sentido desses acontecimentos. E por fim, nós temos o caixão, que traz a grande transformação, não é? Que é a morte de algo que já acabou, é o final de alguma coisa que já aconteceu, e o desafio, né, que a carta traz é o desapego. A carta do caixão ela vem falar para a gente se desapegar daquilo que já não está mais conosco, que já não representa mais a nossa realidade atual. Bem, eu vou dar sequência na nossa aula agora, trazendo as cartas que nós estamos estudando nesse momento. Esta primeira informação sobre as categorias, eu passei rapidamente porque nós vamos voltar em todas as aulas futuras a estas informações, porque elas são importantes na hora de você construir a sua narrativa de leitura para o seu consulente ou para você mesmo, ok? É muito importante. As cartas de hoje são as cartas 10, a carta 11 e a carta 12. A foice, o chicote e os pássaros. Vamos lá.
Quando as pessoas entram em contato com a carta da foice, imediatamente a palavra-chave é corte. Corte, corte, corte. Alguma coisa vai ser cortada, né? Essa é a leitura básica que as pessoas fazem quando vão ler a carta da foice. Está errado? Não, não está errado. A foice fala de corte. A foice é uma carta de objeto que depende da ação humana. Então, essa carta ela está falando que o consulente precisa agir. Isso nós já lemos a partir do momento que nós vemos que é uma carta de objeto, que depende da ação humana. Então, o consulente precisa pegar a foice para promover o corte. Aqui, a gente aprofunda um pouquinho mais a nossa perspectiva sobre essa carta. Porque a foice, quando ela corta, quando ela é usada na lavoura, ela é usada para cortar a cana, para cortar o trigo, para cortar outras plantações. Para quê? Para uma colheita. Então a foice ela fala de um tempo de colheita. A foice fala de disciplina, porque a pessoa que manuseia a foice tem que ter disciplina, tem que conhecer bem o instrumento, a ferramenta, tem que ter autocontrole, tem que ter uma consciência até corporal, né, de como ele está mexendo com esse instrumento. Todas essas palavras que eu estou usando podem definir esta carta. A disciplina, o estudo, a autoobservação, para que tudo isso? Para cortar aquilo que precisa ser cortado agora. É um tempo em que você pode estar prestes a colher novas situações. Aí vai depender das cartas que estão próximas e da dinâmica do jogo que você faz. A foice vai cortar para colher. Também pode ser para colher o capim gordura que estava crescendo porque essa área estava abandonada. Então, vamos passar isso para uma situação específica do consulente. Eu quero saber sobre o meu trabalho, uma vaga de promoção, eu estou pleiteando essa vaga para promoção e eu não estou conseguindo, né? Isso é o consulente reclamando. Eu não estou conseguindo avançar nesse assunto. Qual é o conselho? A foice vai dizer que essa pessoa precisa desapegar, precisa cortar algumas coisas do universo que ela estava vivendo, cortar algumas atitudes, cortar alguns relacionamentos, cortar algumas situações que não são favoráveis para ela disputar essa vaga, por exemplo. É uma leitura possível. Quando a gente faz uma leitura que traz o desafio para o cliente, quando o cliente pergunta, quando o seu consulente pergunta qual a energia que pode estar me atrapalhando, o que é que eu tenho que fazer, que atitude eu tenho que tomar para superar tal ou tal dificuldade. Saiu a foice, é cortar algumas coisas que já não correspondem a seu momento atual. Cortar atitudes, pensamentos, crenças, relacionamentos, né? Para que você possa avançar. Está bem? Lembrando que o baralho, ele está aqui entre você e o consulente. O baralho está aqui para servir a você e você servir ao consulente. Ele é o seu oráculo, você é o oráculo do seu cliente, porque você traduz, você dá voz ao que essas cartas vão mostrar para você, que tem o conhecimento, conhece as palavras-chave, conhece as categorias das cartas, conhece as leis universais às quais as cartas estão relacionadas. Todo esse repertório está presente e você pode abrir e ler com muita tranquilidade. O que eu faço no meu curso é desenvolver a narrativa, como você conta tudo isso que você está lendo para o seu consulente. E o baralho ouve o que você fala. Então, quando você percebe o seu consulente com uma dúvida específica, com uma ansiedade, com uma angústia, com uma expectativa exacerbada sobre alguma coisa, ou uma tristeza, qualquer sentimento você vai perceber, porque você está ali em espaço de expansão para receber a pessoa que está em espaço de angústia para procurar você. Ela quer saber coisas que ela não consegue enxergar e que estão perturbando o seu campo mental. Ela vem até você, você está num espaço de tranquilidade, de conforto para receber essa pessoa, então você fala para o baralho.
Vamos agora ver uma carta para a situação tal. Você repete isso para o seu baralho. E aí ele pode então te dar as cartas de uma forma mais precisa. É preciso que as perguntas sejam bem direcionadas para o baralho. A qualquer dúvida sobre a foice, vocês podem deixar nos comentários. Eu tenho um grande prazer em responder e eventualmente até criar um outro vídeo específico. Vamos falar do chicote. A carta do chicote é uma carta que normalmente as pessoas interpretam como uma carta violenta, como uma carta que traz conflito, que traz confusão, e isso não deixa de ser verdade. O que acontece é que há outros aspectos mais profundos na carta do chicote, e é dessa forma que eu gosto de apresentar o baralho nas minhas aulas. Presta bem atenção. O chicote é uma ferramenta de poder, é um instrumento de poder. Ele está na categoria dos objetos que devem ser manipulados pelo ser humano. Então, o ser humano precisa pegar esse objeto, assim como a foice. Agora, este objeto, ele é um objeto de domínio, porque ele é um objeto do domador, não é? Da domadora. Os domadores dos circos antigos, né, de elefantes, cavalos, cachorros, leões, não é? Todos esses animais, eles eram adestrados no circo ao estalar dos chicotes. E foi dentro dos circos aonde foram introduzidos os cavalos nos espetáculos, porque eram os cavalos que levavam as carruagens do circo pelas estradas afora. Esses cavalos entraram para ser número também, fazendo situações ali no picadeiro para agradar a plateia, e o chicote era usado. E depois o chicote ganhou uma cena especial no circo. Eu não sei se as pessoas mais velhas, enfim, ou se alguns circos de hoje ainda usam o chicote como um espetáculo, como um número de apresentação do espetáculo, aonde o homem e a mulher que está manipulando o chicote faz diversas manobras mostrando para o público o quê? As qualidades dessa carta. Ele mostra que ele tem controle, que ele tem autodomínio, que ele tem a dimensão da força que ele precisa colocar na mão, que ele consegue observar aonde o chicote vai bater para estalar, com qual força para fazer qual estalo, qual ruído para impressionar mais a plateia, né? São todas qualidades dessa carta. Assumir o controle, assumir a responsabilidade sobre os seus atos, conhecer, ter autocontrole sobre a sua agressividade, né? Sobre as palavras mais violentas, assumir o autocontrole, ter cuidado sobre isso. Tudo isso são qualidades também e são orientações que o chicote dá quando a leitura do baralho é feita com essa abordagem mais ampla. Não sei se vocês já viram nos números do circo, onde o homem ou a mulher que está manipulando o chicote tem na frente uma pessoa, um partner ou uma partner, que está com um jornal, às vezes enrolado, às vezes aberto, e a pessoa segura o jornal assim, a folha de jornal na mão, e o chicote bate, rasga o jornal ao meio, e ele vai fazendo isso em vários pedacinhos, quanto menor vai ficando. Então, o que que esse chicoteador está mostrando? Autocontrole, controle absoluto da ferramenta que ele tem na mão. E tudo isso nós podemos transpor para a pergunta do nosso consulente, tá? Então, o nosso consulente chega, a moça está aflita, angustiada, ela está muito nervosa porque o crush não responde mais, sumiu, deu ghost, né? E, e ela está muito aflita, ela está muito nervosa, ela quer escrever, ela quer mandar mensagem, ela quer gravar um áudio. Você percebe toda essa energia. Sai a energia do chicote, qual é a minha leitura? É momento de você pegar na sua mão esse seu poder e usar isso com sabedoria, usar isso com arte, usar isso com autocontrole, né? Criar estratégias para você poder se comunicar e transformar esta comunicação de violenta para uma comunicação pacífica, uma comunicação que traga algum entendimento, porque senão você vai pôr tudo a perder. Ou seja, descrevendo a carta as qualidades do chicote, a gente pode dar um bom conselho para a pessoa. Espero que tenha ficado claro e repito,
Se precisar, qualquer comentário, qualquer concordância ou discordância, se você tem outro ponto de vista, é muito bom saber. Escreve aqui nos comentários para mim, tá bom? Vamos para a terceira carta dessa aula, que é a carta dos pássaros. Os pássaros é uma carta que eu gosto muito, é uma carta ligada à natureza, não é? Assim como a árvore, o jardim, os trevos, as flores. E os pássaros trazem uma energia muito, muito positiva, muito, muito boa para o nosso jogo. Por quê? Os pássaros, eles são seres felizes. Os pássaros não cantam de tristeza, de lamentação, de dor. Os pássaros cantam de alegria. Os pássaros cantam para receber a aurora, o amanhecer do dia. Os pássaros cantam para chamar os seus pares, chamar seus filhotes. Os pássaros cantam para seduzir, os pássaros cantam para situar onde eles estão, onde tem comida para os outros do seu bando. Os pássaros vivem em bandos, gostam de viver, a maioria deles, em bandos, né? Os pássaros fazem o seu espaço para receber os seus filhotinhos. Os pássaros constroem os seus ninhos, né? Tudo isso são qualidades dos pássaros. Então, quando a gente pega as palavras-chave e vai falar pássaros, comunicação, sim, pássaros, comunicação e muito mais. No aspecto próprio de comunicação, o que que a gente pode falar? Os pássaros, eles podem representar que pode estar havendo. Vou sempre lembrar que precisa conhecer as cartas que estão ao redor, que estão próximas, tá? Porque os pássaros podem falar de uma fofoca, de uma situação de fofoca, de uma tagarelice, de pessoas que estão falando mal de você, né? Depende das cartas que estão ao lado. Os pássaros podem falar podem dar uma orientação para que você se comunique mais e melhor com as pessoas, não só verbalmente, talvez escrevendo e-mail, mandando mensagem no WhatsApp, publicando alguma coisa no Instagram. Comunicação, expressão, falar, se comunicar, aparecer, fazer-se conhecer, né? Então, os pássaros trazem muitas qualidades ligadas à mente, ao pensamento, né? Que é de onde nascem as palavras, as frases, os raciocínios. Por ser uma carta relacionada ao pensamento. No nosso curso, nós começamos agora, foi na aula passada que eu dei uma pincelada nas leis naturais do universo e nessa aula falando um pouquinho mais da lei do mentalismo, é a primeira lei universal, uma lei hermética, do hermetismo, que fala que tudo é mente, que o universo é mente e todas as criações da mente universal fazem a gente ter a compreensão de que a nossa mente cria a nossa realidade. Palavras de Jesus, né? Jesus disse, quando se espantaram com seus milagres: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, fareis coisas maiores do que eu. Ou seja, quando nós confiamos na nossa capacidade de criar a nossa realidade e não entregamos esta criação da realidade para qualquer ser divino, que se Deus quiser vai acontecer assim assado, mas nós confiamos que nós somos verdadeiramente criadores da nossa vida, e sobre isso eu tenho vários outros vídeos para a gente conversar, porque nós criamos a nossa vida a partir da nossa vibração, não é das nossas palavras, porque o universo de infinitas possibilidades, né, essa absoluta fonte de tudo que existe, de tudo que é, ela é riquíssima, mas não entende o idioma português, alemão, japonês. Entende vibração. A qualidade da sua vibração cria um espaço possível para que todas as frequências e todas as moléculas do universo possam criar a sua realidade, a realidade que você está vibrando. A vibração que você está emanando para o universo é o imã
que atrai os milagres, abundância, prosperidade na sua vida. Tudo isso está dentro da lei do mentalismo, que é a primeira lei natural, primeira lei hermética, o mentalismo. E os pássaros está inserido. Então, quando nós temos esse conhecimento a respeito das leis, a gente consegue olhar para a carta e se lembrar que, além de comunicação, ela é uma carta que fala da mente dessa pessoa e de como ela pode usar a comunicação ao seu favor. Eu vou ficando por aqui pedindo para você que me acompanhou até agora, deixe o seu joinha, isso ajuda demais o canal. O canal é pequeno, poucos inscritos. Se você puder considerar essa possibilidade, se inscreva no meu canal, porque assim, sempre que eu colocar algum vídeo aqui, se você tocar ali naquele sininho, né, você vai logo receber uma notificação aí no seu YouTube de que temos vídeo novo no nosso curso de baralho cigano. E deixe o seu comentário. Quero muito ouvir as suas opiniões, eu quero ouvir o seu ponto de vista, eu quero ouvir como é que você está acompanhando essas nossas aulas e de onde. Escreve aqui de que cidade, de que estado, de que país você está acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado por estar aqui até agora e que a luz e a paz estejam com você.